Eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, né? O Leonardo Halfeld, Uhum. ele falou o seguinte aqui, ó, lagoas com 100 quilômetros de profundidade, civilização de 450 milhões de anos. É. Quando que vocês vão falar em números Números reais? Então vamos entrar nessa parte aí. Mas aí o Mancini tem que preparar aquelas fotos que ele pediu pra separar, que são aquelas fotos ali de baixo. Tem um martelo, isso. Tenta fazer alguma montagem aí, o Mancini. Pode botar aquela lateral ali mesmo, onde normalmente tem a foto de criança. Você pode botar isso daí. Isso é uma roda também. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Isso é uma pegada de dinossauro. Isso, essa aí. Coloca aí do lado. Vai montando aí. E aí a gente já chama para falar sobre isso. Então, a pergunta agradecer. é só... Nós vamos falar sobre isso, a gente vai montar as artes, porque a gente viu em outros podcasts lá, e acho que foi no Flow, eu posso falar do Flow, vou lá, são meus amigos, e aí eles estavam questionando, que eu vi a conversa lá, não, que tem a cidade, tem realmente, até ali todo mundo chegou nesse entendimento, ali tudo bem. O que a galera pegou no pé foi a questão da data, de falar que 450 milhões nem existe humano, e nem dinossauro, e nem nada, que era uma data completamente irreal e não sei o quê. Então eu queria que você falasse sobre isso e logo daqui a pouco a gente já mostra as fotos. A narrativa da ciência acadêmica, né, oficial, ela diz isso. Só que existem outras teorias, outros pesquisadores independentes que sustentam outras teses. Né? Não existe esse dogma, essa autoridade, essa ditadura da informação. Apesar da ciência tentar, hoje, né, dar uma de igreja, na época que tudo, a verdade absoluta, vinha da igreja. Né? Agora, alguns cientistas estão agindo igual a Igreja Católica agia no passado. E isso é grave, porque eles fecham as portas para pesquisa independente e para evidências que apontam, sim, algumas anomalias que os arqueólogos querem esconder. Né? Eles não querem apresentar porque vai desconstruir toda a narrativa deles. De fato, é uma tese que nós levantamos, porque nós recebemos informações na nossa parceria direta, que nós vamos falar aqui qual é, mais para frente, e nós recebemos informações que indicavam essa datação. Obviamente que a gente não tinha como provar a princípio, cientificamente. Mas buscamos evidências, encontramos pesquisas, né? Inclusive tem muitos historiadores que já apontam em artigos hoje, né, a presença de esses artefatos ou descobertas arqueológicas fora do tempo. Tá? Então encontraram ferramentas, pegadas como aquela em rocha, que apontam milhões de anos. Inclusive uma roda, vamos mostrar aqui, uma roda que está fundida em uma pedra na Ucrânia, a 900 metros de profundidade, uma roda que foi datada de 300 milhões de anos pelos arqueólogos e historiadores. Um martelo que foi datado aí de 100 a 400 milhões de anos, martelo de Londres. Uma pegada de dinossauro com um pé humano também fossilizado do lado, junto com a pegada do dinossauro. Essas descobertas, porque quando existe pedra, algo petrificado, objetos, pegadas, artefatos, tudo isso aponta para milhões de anos. São evidências, são comprovações, está ali. E o que os arqueólogos e historiadores dizem? Não, isso é uma anomalia, isso é um caso em 1 milhão. Tá, mas existe, está dando datado ali. Tem lá. Está ali, sendo datado há milhões de anos, a presença de roda, de ferramentas, a presença de pegadas humanas junto com dinossauro. E a ciência diz que não havia humanos misturados com dinossauros. Tá, mas o que é aquela pegada então? Nós levantamos uma tese de que, sim, poderia existir humanidades em paralelo com outras civilizações na Terra e que a nossa história, a história do homem moderno, Homo sapiens sapiens, a evolução natural de Darwin, né? O homem veio ali do primata e foi evoluindo até chegar onde estamos hoje, ela, na verdade, não se sustenta com outras pesquisas, com outras teorias que existem. Existe o criacionismo, Deus criou o homem do barro, uma intervenção divina, Adão e Eva, ou o homem veio do macaco, a teoria de Darwin. Existe uma terceira teoria, que é a dos antigos astronautas, dos extraterrestres que visitaram a Terra, vindo de outros mundos, e encontraram aqui uma espécie humana, manipularam geneticamente esse ser humano e surgiu ali esta evolução, esse elo perdido
na genética evolutiva do ser humano, nesse desenvolvimento da espécie da raça humana. Agora, isso não significa que não existiram outras humanidades, outros grupos, outros seres que vieram para a Terra. Podemos levantar a tese de que extraterrestres estavam aqui, inclusive os Murios, que nós afirmamos que chegaram há 450 milhões de anos, vieram de fora e construíram essas cidades na Terra. Então não tem nada a ver a evolução natural do ser humano com a datação de 450 milhões de anos. Nós não afirmamos isso. Nós afirmamos que os Murios estavam aqui com uma primeira civilização. Não afirmamos que eles eram humanos. Podem ser seres de outros mundos que vieram para cá. É uma hipótese, ok? Vamos provar isso? Talvez, com as descobertas em Ratanabá. Existem evidências lá. Nós vamos sustentar essa tese. Quem não quer acreditar, beleza. Não é? Mas a argumentação em cima disso é que sim, o ser humano moderno, Homo sapiens sapiens, que nós chamamos a raça adâmica, ela realmente é jovem. Temos aí milhares de anos, né? Milhares de anos. Ainda tem a tese que nós sustentamos da intervenção Anunnaki, que manipulou geneticamente o ser humano, e existem evidências disso também nas tábuas que foram encontradas na Mesopotâmia, Iraque, antiga Suméria, com os textos da criação do homem, né, que foram traduzidos nas tabletes de argila. E isso pode ser comprovado também devido às descobertas arqueológicas ao redor do mundo com a presença dos Anunnakis, desses seres que a maioria deles com o crânio alongado, né? Existem pinturas, esculturas, crânios, esqueletos que estão encontrando, né? Inclusive nós sabemos a localização de ossadas de Anunnaki aqui no Brasil, na Amazônia. Vamos revelar isso também. Então assim, vai ser uma bomba, porque eles vão ter que reconstruir a narrativa, tá? A história. Pode ser sim que o ser humano, como nós conhecemos hoje, nós estamos aqui há pouco tempo. E a ciência pode estar certa, bem aproximadamente, aí nesses milhares de anos. Agora, que existiram outras humanidades, isso é fato. E a ciência não tem como provar isso. Mas existem evidências no mundo inteiro de outros povos, outros grupos, outras raças, outros seres diferentes de nós, presentes na Terra. E esses achados, artefatos arqueológicos aí que quebram um pouco essa narrativa. Então eu não vejo incongruência, eu vejo a argumentação sólida, sim, em teses e teorias que mais para frente serão confirmadas. Então, Ratanabá, nós estamos afirmando aqui que foi, sim, uma antiga civilização construída em pedras pela civilização dos Murios. Tá? E que, sim, tem milhões de anos a existência dela. Agora, o ser humano na Terra é outra história. Não vamos confundir, que as pessoas estão usando esse argumento. Você cruzou isso. Ah, porque não tem, o ser humano estava na Terra há muito pouco tempo, como é que pode 450 milhões de anos e tal? Ué. Se é extraterrestre é outra coisa. Outros grupos é outra, na Terra. é outra história, não é a Pois história. é. Então isso não é ciência? Pode ser que não seja ciência. Para a academia pode ser que não, eles não acreditam. Tudo independente. Estudo independente, nós vamos sustentar essa tese. Tá? Então, outros povos viveram nessas construções de Ratanabá? Sim. Vários grupos ocuparam essas regiões, porque a Terra passou por vários ciclos de transição. Tivemos mudanças climáticas, era do gelo, movimentações de placas tectônicas, geológicas, aumento do nível das águas. Então a Terra passou por várias transições, várias eras. Como é que você pode afirmar que em milhões de anos não teve outras civilizações aqui? Existem evidências. Então, assim, é muita desonestidade intelectual afirmar essas coisas, cara. Ainda mais hoje, com tanta informação que a gente tem na internet. O Mancini colocou ali, ó, o martelo de Londres. Comenta um pouco aí desse martelo, que é interessante. Esse martelo, vocês podem ver, ele está ali fossilizado, né, na rocha, inclusive o cabo de madeira está petrificado também. Eles colocaram uma datação entre 100, alguns falam 100, 90, até 400 milhões de anos. 150 milhões de anos. Por aí. Eles não sabem. Os próprios, eles ficam brigando, mas é 100, é 400, é 200, é 50. Só que é milhões de anos. Milhões de anos. Então, peraí. Não tinha nem... Quem quiser tirar dúvida, coloque no Google, escreve aí, martelo de Londres. Exatamente. Está mostrando a foto aqui, mas pode colocar no Google. Então, como é que os acadêmicos vão sustentar essa evidência? Ah, é um martelo só, isso aí é uma anomalia. 1 em 1 milhão, velho. Tá bom, então, mas explica então como é que existia um martelo fossilizado, uma ferramenta
que dinossauro não usa ferramenta. Não. Animais não usam ferramenta. E é uma ferramenta clara, né? Claramente acredita? é uma ferramenta. É. A gente estava argumentando É sobre bem isso. impressionante. Estava né? argumentando sobre isso em outro podcast aí. Aí os caras falaram, não, mas pode ser alguém que viajou no tempo e trouxe do futuro. Seria muito bom, inclusive, não é? Aí eu falei, porra, isso é ciência pura, Coisa cara. maravilhosa. Seria. Eu falei, cara, isso é ciência pura. A gente, Isso- inclusive, esse programa tá tentando descobrir uma forma de viajar no tempo, né, Guru? Seria bom. Mas eu tô dizendo. Mesmo que seja de previsão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Não há argumento. Então as pessoas ficam buscando. Sim, é. Você fala que 450 milhões não pode ter vida inteligente na Terra, e o ser humano não existia na Terra, e os dinossauros, tal. E a pegada do dinossauro com a pegada humana do lado? Vamos mostrar da roda, que a roda é muito interessante também. A roda dá um. Bota aí, aí. Isso aí. Dá pra ver mais ou menos ali. Tem né? outras imagens melhores, tá? A roda, a mina na Ucrânia. Olha lá, ele tá melhorando, ele vai trocando ali, mas dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Exatamente. Então, peraí. Sabe quantos milhões eles deram de datação nessa roda? 300 milhões de anos. Então, quem que estava usando roda na região lá da Ucrânia, né? E essa roda está fundida, petrificada a 900 metros de profundidade, numa mina. É uma engrenagem isso aí, uma roda. Quando que inventaram a roda? Segundo a ciência. Então, 300 milhões de anos uma roda, a roda veio voando do espaço, caiu aqui, veio de outro planeta a roda. Então, alguém usava essa roda. Ciência, explique. Não, realmente são questões. Então não venha falar que Ratanabá, não sei o quê. Pô, tá de brincadeira, né? Vamos lá, bota o pé aí, ó. Isso aí explica também, é legal. Essa pegada foi comprovada também, né? Fossilizada a pata de um dinossauro ali, um animal jurássico. E uma pegada humana do lado, da mesma época. Mas não existia ser humano com dinossauro. Tá, então o que é isso aí? O dinossauro tinha pé humano agora. Aí, só para as pessoas entenderem, né? Tem os 3 dedos ali, que estão. Aquilo ali é um pé de de um suposto dinossauro da época. Sei lá, um réptil qualquer. O Mancini tá tentando fazer uma maçaroca. Aí, ó. Agora ele não percebe. Aí, boa, Mancini. E ali tem um pé humano também, ó. Sim. Dá para ver certinho ali. Então é um negócio bem interessante aí. E o que acontece? Os especialistas, historiadores, quem entende de arqueologia, sério, né? Não essa que segue a narrativa manipulada do sistema. Diz o seguinte, se você quer provar algo de milhões de anos, tem que ir atrás de pedras com fóssil. Ou seja, artefatos, marcações, pegadas, objetos fundidos em pedra, porque nas pedras existem evidências de milhões de anos. Só assim. Porque a datação de carbono, essas coisas que as pessoas fazem para medir, vai até 60 mil anos, se eu não me engano. É o máximo que consegue chegar. Então, para medir algo e comprovar algo de milhões de anos, tem que ser em pedra. Evidências de coisas fossilizadas em pedra. Mostra o pé agora, o pé Anunnaki. O Otávio que veio aqui, ele contou bastante dos Anunnakis. Qual que é a constituição física de um Anunnaki? Esse pé seria de um Anunnaki? Possivelmente sim. Tá? Possivelmente sim. Haviam gigantes na Terra, os Anunnakis eram bem altos, são ainda, porque eles estão na Terra ainda, né? Estão em bunkers. E assim, os caras vieram de outro mundo para cá. Eles chegaram aqui com alta tecnologia, são cientistas, exploradores de mundos, né? E eles vieram minerar aqui porque eles encontraram muito ouro, principalmente nessa região. Então eles tinham tecnologia, não sabemos explicar como, que eles conseguiam fazer essa fundição na rocha, com pegada. Porque o pé do cara pisa ali, imagina. Ou será que essa rocha estava em outro estado, né? Tava mole. Exatamente. Sei lá, aí o bicho pisou, e aí... Exatamente. Ou essa rocha está ali há milhões de anos, e esses seres que existiram aqui muito tempo atrás, não necessariamente os Anunnakis, né? Porque os Murios também eram gigantes, tá?